Que Deus abençoe esta nova semana que começa, trazendo paz, força e esperança para a sua vida. Seja grato pela semana que passou, pois até nas lutas, Deus esteve ao seu lado. Que os aprendizados de ontem se transformem em sabedoria para o hoje. Que novos caminhos se abram e que você receba oportunidades que venham das mãos de Deus. Que cada amanhecer dessa semana seja um convite à fé e à confiança em Deus. Que a gratidão seja a chave para enxergar que Deus tem cuidado de tudo. Que sua semana seja marcada por bênçãos, conquistas e momentos de verdadeira alegria. E que você declare com fé: obrigado, Senhor, pela semana que passou e pela nova que já se inicia. A Inquisição e os julgamentos das bruxas de Salem e coisas desse tipo são maus exemplos, porque podem ser atribuídos aos atos dos homens. Mas, e quando Deus matou os primogênitos, massacrou os primogênitos dos egípcios? Ele fez isso. Ele fez isso diretamente. Ele não, mandou pessoas fazerem isso. As pessoas não mandaram ele fazer isso. Ele os massacrou. Você disse que Deus não queria que a morte de crianças inocentes acontecesse, mas ele matou, uma geração inteira de pessoas, uma geração inteira de crianças inocentes. Então, eu não sei como você reconcilia esse Deus de ira com esse Deus de misericórdia que você está pregando. Deus tinha uma razão moralmente suficiente para julgar os egípcios pelo mal que eles haviam cometido, e ele os julgou com 10 pragas, sendo a 10ª a morte do filho primogênito. Mas Deus tinha, obviamente, uma razão moralmente suficiente baseada no que os egípcios fizeram aos judeus e no estilo de vida que eles adotaram. Havia uma razão moralmente suficiente para ele julgá-los. Você disse, quando alguém te deixa com raiva, mas você, se reprime? Não é isso que Deus faz. Quando alguém deixa Deus com raiva, Deus simplesmente, mata a pessoa, certo? Não. Deus executa a sua justiça divina e perfeita. E se não existir verdadeiramente um Deus... Mas Deus também cria a justiça. Correto. Deus está acima da justiça porque ele a cria. Não, ele não está acima da justiça. Seu caráter é justo, então ele não está acima da justiça. Mas porque ele é Deus, ele julga. Perdão? Deus dita o que é justiça. Então, por definição, tudo o que Deus faz é justo porque ele define justiça. Seu caráter é justo por toda a eternidade. Portanto, ele não define arbitrariamente a justiça. Porque seu caráter é justo. Não. Seu caráter é justo e ele permanece fiel ao seu caráter, que é justo, amoroso e gracioso. Mas ele julga, você está absolutamente certo. Ele intervém e julga o mal. Agora, você gosta da alternativa? A alternativa é: não há dia de julgamento, não há céu, não há inferno. O que isso significa? Isso significa que a justiça acaba perdendo. Os bons morrem jovens. Pessoas más na guerra vencem. Portanto, tenha a coragem intelectual de enfrentar o desespero de um mundo onde não há um Deus que julgue. Isso não me faz sentir nem um pouco desesperado porque tenho fé nas pessoas. Tenho fé que as pessoas vão agir como elas. Só porque você não acredita em Deus, não significa que você vai decidir assassinar todo mundo que conhece, estuprar pessoas ou saquear vilas. Só porque você não acredita em Deus, não significa que você não tem moralidade. Com certeza. Nós dois concordamos com isso. Mas se não existe Deus, seu argumento inicial, que era se manifestar e expressar indignação moral pelo fato de Deus ter matado os primogênitos dos egípcios como um ato de julgamento, é totalmente infundado, porque você percebe que não há Deus, o que significa que todas aquelas crianças que foram mortas, azar o delas. É assim que a vida funciona. E se é isso que você acredita, então quero ver você ser intelectualmente consistente e encarar o desespero da sua visão de mundo. Bem, eu acredito que toda essa confusão, na verdade não aconteceu, então não é historicamente relevante. Eu só estava levantando o ponto de que, se tivesse acontecido, de acordo com o que a Bíblia diz, então foi Deus quem os matou. Qual o motivo para ele achar que não aconteceu, cara? Qual o motivo? É só birra, não tem outra explicação, é birra dessa galera. Eles acreditam em qualquer outro pedaço de papel, se eles encontrarem uma moedinha, um pedaço de ferro histórico, eles acreditam. Aí fica com essa birra com a Bíblia. Você
julgar se é certo ou errado, né? Já é uma coisa. Agora você falar que não aconteceu, esses caras estão na universidade, cara, é brincadeira. Então esquece a teoria, ok? Hoje, no Sudão e no Afeganistão, algumas pessoas inocentes estão sendo despedaçadas. Se não existe Deus, azar o delas. É assim que a vida é, sudaneses e afegãos. E de acordo com a sua visão de mundo, o mal vence. Não. Como o mal perde? Ok. O mal vence. O mal vence se assumirmos que Deus vai julgar as pessoas depois. O mal vence se assumirmos que Deus vai julgar as pessoas depois e por isso não precisamos fazer nada a respeito agora. Isso é bobagem. Isso é hipocrisia. Se eu estiver criando... Como isso é hipocrisia? Precisamos fazer algo sobre a guerra no Oriente Médio e sobre as violações dos direitos humanos agora. Não podemos confiar que Deus julgará as pessoas por elas mais tarde. Isso se resume à apatia. Isso significa que não precisamos nos preocupar com isso porque, assim como Deus se importa, nós também não precisamos. Mentiroso, mentiroso! O cristianismo leva as pessoas a melhorarem a vida no aqui e agora também, visando a eternidade. O cristianismo levou as pessoas a construírem hospitais para os necessitados, inclusive as universidades na qual você está agora, cara. Que mentira descarada. Como é que o pessoal sai por aí falando isso aí? É como pegar esse fardo do mundo real e jogá-lo pela janela, para que nem precisemos prestar atenção. Não, muito pelo contrário, e exatamente o oposto. Se você tem uma visão do céu, sabe o que deve tentar fazer para que este mundo pareça o céu. Se não tem visão do céu, não tem a menor ideia de como este mundo deve ser, porque tudo é relativo. Mas Continue com sua visão de mundo. Seja consistente. Se você gosta de relativismo, reconheça que não existe uma ordem mundial perfeita. Não há nada, não há como as coisas serem, porque não há nenhum deveria, lembra? Você é um relativista. Continue com sua filosofia, sua visão de mundo. E se você é relativista, então não existe deveria ou deveria. As coisas simplesmente acontecem. Elas acontecem. Então, o que quer que aconteça, acontece. Isso, Senhor, é o que leva à apatia. Mas se você tem uma visão do paraíso, de como as coisas deveriam ser, então você está em posição de mudar este mundo bagunçado para que ele se pareça mais com o paraíso. eu tenho outra pergunta. Sim, Senhor. Mas por que isso aconteceu? Tipo, por que Deus criaria o mundo em primeiro lugar? Por quê? Por que precisa haver um Deus ou por que se Deus é realmente onisciente e ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça? Certo. Bom, então qual é o verdadeiro sentido disso tudo? Bem, o ponto, de acordo com Jesus Cristo na Bíblia, é que Deus não é um isso. Deus não é um engenheiro cósmico. Ele é um pai cósmico que ama e criou você e a mim com o propósito de vivermos em relacionamento com ele e em relacionamento uns com os outros, com respeito e amor. Mas você acredita que Deus tem presciência, que sabe o que vai acontecer antes que aconteça? Por estar fora do tempo, ele vê passado, presente e futuro num único olhar. Certo. Então tudo vai acontecer exatamente como tem que acontecer. Assim, Deus ordenou que isso acontecesse. Deus ordenou que todas essas pessoas estivessem aqui. Então podemos muito bem dizer tanto faz e simplesmente, Não. E os irmãos calvinistas agora piram aí nos comentários, hein? O Cliff não é calvinista. Mas fala aí sua opinião sobre esse assunto complicadíssimo. Ele não ordenou que eu fosse até esse cara, recuasse e desse um soco na cara dele. Ele não ordenou isso. Mas ele ordenaria se, fosse isso que você fizesse. Não. O que ele está fora do tempo. Então só podemos julgar o que Deus escolheu acontecesse pelo que de fato acontece. Não. Ele escolheu limitar seu poder me dando o livre arbítrio. Ele criou esta mão para um propósito. Não existe livre-arbítrio se ele realmente está fora do tempo. Mas se Deus conhece o passado, o presente e o futuro, por que haveria necessidade de ele, criar este mundo, nos enviar para cá, nos julgar com base em nossas ações, se ele já sabe quais seriam as nossas ações? Certo, gostei do seu uso da palavra necessidade. Você está absolutamente certo. Deus não precisa do Cliff. Mas Deus escolheu me amar e me dar o dom da vida porque Ele quis, porque Ele se alegra no amor e Ele me criou para amá-lo e amar aos outros. E o amor não é careca em Hollywood. O amor é claramente uma decisão de trabalhar pelo bem-estar do outro. Ok, mas se o único propósito de Deus era criar seres que o amassem, então por que ele lhes daria o livre-arbítrio? Porque ele não criaria simplesmente seres que o amassem, incondicionalmente. Eles não têm escolha. Porque é impossível amar se você não é livre.
É por isso que o estudante do MIT que namora o computador dele é um indivíduo muito triste. Muito triste. Você precisa ter livre-arbítrio para poder amar. Se você tirar o livre-arbítrio de uma pessoa, se você tentasse tirar o livre-arbítrio de um dos meus 3 filhos, eu cairia em cima de você como uma tempestade. Por quê? Porque se você tira o livre-arbítrio de uma pessoa, você está tirando dela uma grande parte da sua humanidade, o livre-arbítrio. Isso é o que chamam de lavagem cerebral, certo? Se você tentar fazer lavagem cerebral em alguém, eu vou ficar em cima de você. Isso demonstra total desrespeito tentar fazer lavagem cerebral em alguém, porque uma grande parte da sua humanidade é o seu livre-arbítrio. Ok, então o que você diria que constitui lavagem cerebral? Eu só quero, deixar claro qual é a sua definição de lavagem cerebral. Com certeza. Eu acho que é bem possível. Manipular, controlar, intimidar e forçar uma pessoa a um ponto em que você a privou da capacidade de pensar por si mesma, reduzindo-a a uma marionete. Através do uso da mídia ou coisas do tipo? Bem, isso seria uma forma muito branda de descrever a situação. A identidade Bourne, por exemplo. Tudo bem, eu não vi esse. A ideia de Desculpa. infusão química em uma pessoa, injetar uma pessoa com substâncias químicas, é toda a ideia de desgastá-la por meio de interrogatório, controlando e manipulando, e você acaba quebrando a pessoa. E se você quebra uma pessoa, e a maneira sutil de fazer isso é controlando-a, e se eu sou incrivelmente controlador com você, e você aceita os primeiros passos, e se eu consigo continuar esse processo e fazer você aceitar, acho que posso chegar ao ponto de estar te controlando. Isso é doentio, isso é maligno, porque é um total desrespeito. Então, você está dizendo que a lavagem cerebral total só é possível com o uso de substâncias químicas? Isso está correto? Não. Sinto muito, isso faz parte, pode fazer parte, mas eu já vi isso acontecer com uma pessoa que simplesmente usa intimidação. E técnicas muito sofisticadas para começar a controlar uma pessoa e convencê-la de que isso é realmente bom para ela, que você faça exatamente o que eu digo para fazer. Certo. E então eles finalmente chegam ao ponto em que compram. Tudo bem. Entendi você. Isso faz muito sentido. Então, o que é além de intimidação se alguém me diz que vou para o inferno se eu não seguir a Deus? O que é além de intimidação se alguém me diz que estou eternamente condenado se eu não seguir Deus? O que é além de me seduzir dizendo algo como Deus é o objetivo final, o céu é esse objetivo final? O que é isso além de lavagem cerebral se você está usando a mídia? Tá bom, mas e se for verdade? E se for verdade? Não é o dever da pessoa alertar e falar a verdade? Se você estiver usando palavras e ideias para invadir a mente dos outros e tirar a vontade deles, o que é isso além de lavagem cerebral? Ele falou muito pouco sobre o inferno. Ele falou principalmente sobre amor, principalmente sobre integridade, principalmente sobre o reino de Deus e conhecê-lo. Mas ele sabia que todos nós temos um encontro com a morte. E ele ressalta, adivinhem, há uma solução para o problema da morte e do inferno. Vida eterna no céu. Ok. Por que não brinco no trânsito? Não porque alguém me intimidou, mas porque sei que se eu acabar no para-choque de um caminhão Mack, minha vida acabará abruptamente. Então não vou sair para brincar na rodovia interestadual. Não porque estou com medo, além da minha capacidade de pensar. Não, é porque eu estou pensando e digo, sabe de uma coisa? Eu quero viver, não quero acabar no para-choque de um caminhão. Então eu não vou sair por aí tocando, sabe, em uma rodovia interestadual. Ok. Tudo bem? Muito obrigado. Quão bem você conhece este livro? Essa estudante muçulmana não conseguiu sustentar seu ponto e mudou de postura. Mas veja como o estudioso cristão virou o jogo e a deixou sem palavras. É a Bíblia, para todos vocês que não sabem. Não sei qual versão é, não sei quem escreveu, quem decidiu o que colocar aqui. Vamos ler João 1:17-18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai o tornou conhecido. Diz que ninguém jamais viu a Deus, certo? Você acredita nisso? Esse é o seu livro. Claro, sim. É nisso que você se baseia. Mas aqui, no mesmo livro, João 5:19, Jesus lhes deu esta resposta. Digo-lhes a verdade. O filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer. Diz que ninguém vê, mas ele faz o que vê. Contradição interna. Então esse livro tem contradição interna. O que você diz sobre essa contradição interna?
Um dos princípios básicos de interpretar qualquer livro é que você precisa ler no contexto. E, obviamente, quando você lê João capítulo 1, o ponto principal é: Jesus é Deus em forma humana. Tenho permissão de responder ou não? Mas não está fazendo sentido. Então Você por que diz perde seu tempo aqui falando comigo, se não faz sentido o que falo? Todas essas pessoas aqui, Então por que não me deixa passar para outras pessoas? Por quê? Se não faz sentido, por que você perde seu tempo? Então você tem que ser uma espécie de parasita que vem aqui e simplesmente se alimenta das pessoas que estão ouvindo. Absolutamente. Calma, deixa ele explicar. Ninguém jamais viu a Deus. Eu não vi a Deus, você não viu a Deus. Mas a afirmação de João e a afirmação de Jesus é que ele é Deus se revelando em forma humana. Isso é clara e inequivocamente o que João 1 está ensinando. Da perspectiva judaica, vemos Jesus como um profeta, não como um Messias. E o pecado principal dele é dizer que é Deus. Esse é seu maior pecado para nós. Se ele fosse o Messias, ele teria unificado todos os judeus. Eu sou judeu e sigo o Antigo Testamento, as antigas leis. Quem escreveu Levítico e para quem foi escrito? Vamos estudar o contexto. Levítico foi escrito por Moisés para o povo de Israel, que vivia em uma teocracia. Não uma democracia, nem uma monarquia, mas uma teocracia. Nessa teocracia, Deus estava chamando os judeus para serem diferentes de todas as culturas ao seu redor. Quando você estuda as leis sobre escravidão e as compara com as culturas ao redor, percebe que Deus estava chamando os judeus para se afastarem da escravidão por posse, uma escravidão desumanizante. Mas havia um tipo de servidão contratual? Sim, havia, que é muito semelhante ao Império Romano, certo? No primeiro século, mais de 50% dos cidadãos de Roma eram escravos. Não uma escravidão por posse, como a que tivemos nos Estados Unidos, mas servidão contratual. Médicos eram escravos, advogados eram escravos. Era um contexto diferente. Os versículos anteriores falavam sobre não poder tratar outros israelitas dessa forma, mas mencionavam como era permitido fazer isso com as nações ao redor. Essa é a distinção que aparece no livro. Eu sou judeu, estou acostumado a ler em hebraico, mas procurei em inglês. E é isso que está escrito. Eu não posso fazer isso com outros judeus, mas posso fazer isso com as nações ao meu redor. Se o objetivo é espalhar o amor e ensinar esses valores a todos, Correto. Por que seria justo tratar pessoas de outras nações dessa maneira? Boa pergunta. Quando você lê tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, descobre que o ideal de Deus está em Gênesis 1 e 2. Em Gênesis 3, lemos sobre a queda. Adão e Eva se rebelam contra Deus e tudo desanda. No Antigo Testamento e em grande parte do Novo Testamento, vemos Deus chamando as pessoas para fora desse caos, passo a passo. Por exemplo, em Mateus 19, Jesus é questionado sobre o divórcio. Os fariseus disseram: Jesus, você acabou de dizer que o divórcio é errado, mas na Torá, lemos que Moisés disse: se quiser divorciar-se de sua esposa, dê a ela um certificado de divórcio. Então você está contradizendo a Torá, Jesus, quando diz que o divórcio é errado, porque Moisés disse: quer se divorciar de sua esposa? Dê a ela um certificado de divórcio. E Jesus responde: Moisés permitiu isso porque os corações de vocês eram duros, mas não era assim desde o princípio. Ele retorna a Gênesis 2, antes de toda a consequência, antes de tudo desandar. A Bíblia mostra Deus chamando as pessoas para fora do pecado e da injustiça, mas frequentemente é um passo a passo. Por exemplo, Paulo no Novo Testamento diz: escravos obedeçam a seus senhores. Do que você está falando, Paulo? Escravos obedeçam aos seus senhores? Por que você não pede a todos os escravos para se rebelarem contra seus senhores, como Espartaco, e buscarem a liberdade? Porque Paulo está convencido de que é mais importante que as pessoas cheguem à fé do que necessariamente alcançarem suas liberdades econômicas. Então, como isso se relaciona nas virtudes? Porque isso deixa a interpretação do erro, certo? Então, sua forma de livre-arbítrio e justiça pode ser diferente do que era para Moisés, diferente do que era para Jesus e diferente do que será em 100 anos. Como justificamos sua ideia de virtude hoje? Ótima pergunta. Eu acho que a resposta é: você terá que fazer sua lição de casa e perceber, ao estudar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que isso está sendo dirigido a uma cultura específica, ao povo judeu, em um tempo específico. Porque você está certo. Em Levítico, a lei manda apedrejar a adúltera. E então, o que acontece em João 8? Os homens trazem a adúltera até Jesus e perguntam: podemos matá-la?
E Jesus responde: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Jesus estava vivendo em uma teocracia? Não. Israel estava sob a opressão de Roma. Então era um governo totalmente diferente naquele tempo. A diferença entre a lei moral e a lei civil em Levítico? Sim, Senhor, há muita lei civil para a teocracia de Israel, a qual Jesus não se sujeitou e que eu também não sigo, mas é uma história de como Deus trabalhou com o povo judeu. E naquele ponto da história era uma teocracia. Mas a função hoje no judaísmo, pelo menos, vemos essas 300 leis, ou mais, como a palavra de Deus, a lei de Deus que devemos seguir, estudar e interpretar. Como isso evolui no Novo Testamento? Se é uma evolução disso, por que isso invalidaria qualquer outra religião e sua interpretação do que essas virtudes são? Então, no judaísmo, é completamente diferente do Segundo Testamento, o Novo Testamento, certo? Diferente do que os Mormons têm em seu livro acrescentado. Acho que um grande argumento é que, mesmo que você faça argumentos sobre a existência de Deus, que Deus é real, ainda assim isso é debatível. Por que os valores cristãos? Falamos sobre isso e outras coisas, mas como isso se aplica? Por que os valores e virtudes cristãs são necessariamente predominantes sobre, digamos, o sikhismo, hinduísmo ou judaísmo? Ok, primeiro ponto. Na Torá, faço uma distinção clara entre a lei moral e a lei civil, entre os 10 mandamentos e tudo o que Jesus fez. Ele validou os 10 mandamentos e contradisse a lei civil, mas os 10 mandamentos não. Ele os manteve de forma intransigente e eu também, certo? Então há essa diferença, lei moral versus lei civil. Em segundo lugar, Deus fala com diferentes culturas, mas a verdade de que há um único Deus, a verdade de que Jesus Cristo é esse único Deus em forma humana, a verdade da ética de que o adultério é absolutamente errado, que roubar e cobiçar são absolutamente errados, isso não muda. São absolutos morais. Mas exatamente como isso é aplicado a diferentes situações culturais, sim, isso muda com o tempo. Mas se Jesus é o Salvador absoluto de tudo, isso não deveria se aplicar em todo lugar? Não deveria se aplicar a todas as culturas? Deveria. Ele é o Salvador absoluto, que oferece salvação a todo hindu, budista, judeu, gentio. Mas se Deus me fez com um plano personalizado que funciona melhor para o meu povo, por que isso seria menos válido? Ele transmite isso por meio de sua forma de virtude para o meu tempo, para o meu povo. Por que isso seria menos válido também? Isso não é menos válido, mas o que Jesus está afirmando é ser o cumprimento das profecias que os grandes profetas hebreus como Isaías, Jeremias, Abacuque e Sofonias anunciaram. Então Jesus não contradiz o Antigo Testamento. Ele afirma ser o cumprimento da lei, o cumprimento de todas essas profecias do Antigo Testamento. Ele afirma ser o Messias para os judeus. E, obviamente, no primeiro século, a vasta maioria dos seguidores de Cristo eram judeus. Isso realmente nos leva de volta à questão: Jesus realmente ressuscitou dos mortos? Por que esses judeus mudaram radicalmente de um tipo estrito de monoteísmo para acreditar na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Eles mudaram de se apegar estritamente ao sábado para adorar no domingo em celebração à ressurreição de Cristo. Eles mudaram da estrita lei mosaica para viver pela graça. Por quê? Por que judeus devotos mudariam assim no primeiro século? Eles insistem que é porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Todo profeta no judaísmo tem um pecado-chave, certo? De uma perspectiva judaica, vemos Jesus como um profeta, não como um Messias. E seu grande pecado seria afirmar que ele é Deus. Esse é o maior pecado dele para nós. Não se trata apenas do que consideramos a ascensão e queda de algumas ideias, mas de que muitos dos pré-requisitos para ser o Messias incluem ser descendente da casa de Jacó. Porém, se acreditarmos na concepção divina e imaculada, Jesus não poderia ser descendente de uma certa tribo. Existem certos aspectos que, de nossa perspectiva, justificam por que ele não é o nosso Messias. Se ele fosse o Messias, ele teria reunido todos os judeus para si. Sou judeu e sigo o Antigo Testamento e as leis antigas. Nem todos mudaram. Por que isso seria o caso, se ele realmente tivesse cumprido o papel judaico de Messias? Não vejo isso acontecer. Isso nos leva a uma conclusão. Minha religião é o meu caminho para Deus. Não vejo por que Jesus seria o melhor caminho para pessoas que podem ser hindus, cristãos ou o que for. No judaísmo, temos algo chamado as leis de Noé. 7 regras como não matarás.
Coisas simples que poderíamos chamar de leis naturais. Essas leis se aplicam a todos, e você está bem no judaísmo se a seguir. São coisas simples. Por que precisaríamos ser julgados por um padrão cristão? Ok. Você acha que a Torá é estreita em sua visão quando insiste: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, alma, mente e força, e ame o seu próximo como a si mesmo? Isso é uma intolerância estreita ao politeísmo? Você acha que há um único Deus? Ou muitos deuses? Obviamente, a Torá insiste que há um único Deus verdadeiro. Você acha que está mentindo? Isso é estreito ou preconceituoso, ou está falando a verdade? O que você acha? Para mim, isso funciona como verdade, mas objetivamente não sinto que possa validar isso além da crença de outra pessoa. Em minha perspectiva, encontro valor na minha religião por meio de minha experiência e prática nela. É assim que construo um relacionamento com Deus. Mas é a prática, não necessariamente o fato de ser monoteísta, que importa. Por meio dos mandamentos de Deus, tento viver uma vida melhor. E isso funciona para mim através da minha religião. Isso também poderia ser verdade em uma religião politeísta. Como você pode honestamente ler a Torá e dizer que pode ser ateu? Como pode ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e ignorar a maneira como confrontaram o politeísmo da Assíria, Babilônia, os cananeus? Como você pode estar aqui e dizer: eu sigo a Torá e o politeísmo é uma opção? Porque não se baseia na conversão dos outros. Você pode ser politeísta e ainda ser bom aos olhos do povo judeu. A lei dos 7 mandamentos, Noaídas, não diz nada sobre acreditar em um Deus. Minha crença pessoal é que esses argumentos são fortes. Eu acredito no monoteísmo, mas não acho que isso invalide o politeísmo. Eu não acho que isso exclua necessariamente alguém de viver uma vida boa e moral. Ok, vamos ser bem claros. Tenho muitos conhecidos ateus, muitos conhecidos agnósticos. Cada um deles é uma pessoa muito boa e eu celebro isso. Todos os meus conhecidos ateus são pessoas muito boas, mas obviamente nós nos contradizemos quando se trata da existência de Deus. Meus conhecidos ateus estão convencidos de que não há Deus. Eu estou convencido de que Deus é real e que Jesus Cristo é Deus em forma humana. E eu acho altamente desrespeitoso olhar na cara do meu conhecido ateu e dizer: nós acreditamos na mesma coisa sobre Deus. Não, nós não acreditamos. Ele está convencido de que não há um Deus, eu estou convencido de que há um Deus. Agora, infelizmente, ambos não podem ser verdadeiros. Não pode haver não há Deus, e sim há Deus ao mesmo tempo. A lei da não contradição é verdadeira, quer você goste ou não. Não é algo que eu inventei. Não pode ser verdade que ambos sejam verdadeiros ao mesmo tempo da mesma maneira, pois é impossível. Então, ou meu conhecido ateu está correto e não há Deus, ou eu estou correto e há um Deus. O que é verdade? Se não há Deus, a moralidade é relativa. Você a cria na sua cabeça, os chineses a criam na cabeça deles, o sul-africano branco a cria na cabeça dele, tudo é relativo. Ninguém está certo, ninguém está errado, porque você não pode provar empiricamente. Portanto, se minha preferência for ir até ela e agredi-la, essa é minha preferência. Minha preferência não está errada, minha preferência não está certa, minha preferência simplesmente é: você tem suas preferências, que podem concordar com as minhas às vezes e podem discordar às vezes. Mas você não está certo, eu não estou errado, eu não estou certo, você não está errado. Agora, o teísmo, a crença em Deus diz: isso não faz sentido. O teísmo, a crença em Jesus Cristo diz: ela é uma pessoa humana preciosa, criada à imagem de Deus, o que significa que ela tem dignidade, valor e significado. Além disso, Jesus Cristo e o teísmo ensinam que Deus me criou para um propósito, e esse propósito não era para eu ir até ela e agredi-la. O propósito para o qual Deus me deu uma mão e uma mente foi para amá-la e respeitá-la. Tolerância não é eu dizer: você é ateu e eu sou teísta. Nós acreditamos na mesma coisa. Não, isso não é tolerância. Isso é estar com a cabeça vazia, sem raciocínio. Não é respeitar uma pessoa o suficiente para ouvir e entender o que ela acredita. Tolerância é você e eu discordarmos, mas ainda assim eu te respeito. Por que eu te respeitaria? Porque estou convencido de que você não é apenas uma pilha maravilhosa de lodo primordial que evoluiu para a nossa ordem. Você é um ser humano criado à imagem de Deus, e Deus me criou para te respeitar e não para desrespeitar. E assim, tolerância é Jesus sangrando e morrendo na cruz, orando por aqueles que o pregaram na cruz. Pai,
Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa é a essência da tolerância. Amar o seu inimigo, que é exatamente o que Jesus ensinou e modelou. Eu passei a maior parte da minha vida lendo filosofia budista, e eu não tenho absolutamente nenhuma evidência de que seja verdade. É mais uma tentativa de lidar com o conceito da morte. De certo modo, eu espero que não haja uma vida após a morte, porque viver isso aqui já é difícil, sabe? Tudo o que eu posso dizer é, obrigado pela sua honestidade. E eu te respeito muito. Por quê? Porque você começou dizendo, eu sigo a filosofia budista e não tenho evidência de que isso é verdade. Cara, eu queria que todo mundo fosse tão absurdamente honesto assim. Em vez disso, eu vejo todos esses ateus parados aqui dizendo, eu sou ateu e isso é a verdade. E eu digo, tudo bem, mas qual é a verdade que você afirma? Qual é a evidência de que o seu ateísmo é verdadeiro? Este estudante budista desafia o cristianismo com convicção calma e perguntas afiadas. Ele e Cliff mergulham fundo na questão do sofrimento. Cliff aponta para Jesus como o único que enfrentou o sofrimento e venceu a morte. Este é um dos debates mais profundos de Cliff até hoje. Quem apresenta o argumento mais forte, Cristo ou o karma? Conte pra gente nos comentários. Agora vamos ao debate. Sempre senti que o amor de Deus não é, na verdade, incondicional. Não. Tipo, depende de você se comportar de uma certa forma ou, especificamente, não se comportar de certas formas. Formas que alguns talvez nem considerem imorais, como ser gay, mas que Deus talvez veja como indignas de salvação. Ninguém é digno da salvação. Eu não sou digno da salvação. Isso é o que diferencia Jesus Cristo de todas as outras grandes religiões do mundo. Toda grande religião diz, coloque sua vida em ordem e torne-se digno da salvação. E Jesus Cristo diz, você nunca será digno da salvação porque você pecou. A graça é o amor incondicional e imerecido de Deus. A oferta de perdão por tudo o que fiz de errado. Agora, se eu rejeito essa oferta de perdão, como Deus criou o universo e é o juiz supremo, ele vai me responsabilizar pelo mal que cometi. É por isso que se eu rejeito Cristo, serei julgado por Deus pelas minhas ações e irei para o inferno, experimentando separação de Deus. Mas se eu me humilho e reconheço, sim, eu errei, tem misericórdia de mim, um pecador, ele promete me perdoar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, não apenas os bons, nem os melhores, nem os moralmente superiores, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz sentido? Sim, mas... Qual é o problema nisso? Na verdade, eu estava me perguntando especificamente sobre a questão da sexualidade. Sim. Porque acho que a maioria das pessoas não sente que tenha feito algo errado. Mas isso é ignorância? Ok. Olha, eu sou um homem heterossexual e pequei na área da sexualidade. O que é pecado? Pecado é redefinir o propósito para o qual Deus me criou. E você está levantando a questão da sexualidade. Eu reinterpretei o propósito que Deus me deu para a sexualidade. Eu tive desejo impuro, e Cristo diz que isso é errado. Por quê? Porque é desumanizar uma mulher que foi criada à imagem de Deus. Que no meu caso é luxúria heterossexual. Mas existem muitas formas diferentes de imoralidade sexual. E se eu cometi um pecado, eu preciso ser honesto comigo mesmo, honesto com Deus, e pedir a Ele perdão pelo mal que eu cometi. Isso faz sentido? Faz sentido, sim. O que você pensa sobre Cristo? Eu não tenho muitos pensamentos sobre Cristo. Eu sou seguidor de outra religião, a qual eu prefiro não mencionar, porque sinto que isso convida ao julgamento. Mas acho que eu e você discordamos sobre onde está a linha entre moralidade e imoralidade sexual. Acho que as pessoas têm outras sexualidades e elas de fato expressam e experimentam o amor talvez da maneira como Deus as criou para isso, só que de forma um pouco diferente. Ok. Primeiro ponto. Qualquer que seja a sua religião, como seguidor de Cristo, eu não tenho opção a não ser te respeitar. Seja qual for a sua religião, como seguidor de Cristo, eu não tenho opção a não ser te amar. Agora, Senhor, se você está convencido de que eu estou indo na direção errada e você diz que me ama, então eu espero que você me diga, Cliff, você está indo na direção errada. Cuidado! Há uma queda no final dessa estrada. Não vá por aí. Então, porque eu te respeito, eu tenho interesse, um interesse genuíno, em saber no que você acredita. E então te perguntar,
qual é a evidência de que o que você acredita é verdadeiro? E espero que você também me pergunte, ok, Cliff, no que você acredita? E qual é a evidência de que o que você acredita é verdadeiro? Veja, eu diria que isso é um discurso respeitoso, inteligente, em que a gente realmente se importa um com o outro, em vez de simplesmente dizer, eu não me importo com o que você acredita. Faz sentido? Sim, eu passei a maior parte da minha vida lendo filosofia budista, e eu não tenho absolutamente nenhuma evidência de que seja verdade. É mais uma tentativa de lidar com o conceito da morte, de que o nirvana seria uma morte verdadeira. De certo modo, eu espero que não haja uma vida após a morte, porque viver isso aqui já é difícil, sabe? Ok, tudo o que eu posso dizer é, obrigado pela sua honestidade. E eu te respeito muito. Por quê? Porque você começou dizendo, eu sigo a filosofia budista e não tenho evidência de que isso é verdade. Cara, eu queria que todo mundo fosse tão absurdamente honesto assim. Em vez disso, eu vejo todos esses ateus parados aqui dizendo, eu sou ateu e isso é a verdade. E eu digo, tudo bem, mas qual é a verdade que você afirma? Qual é a evidência de que o seu ateísmo é verdadeiro? Quando, na verdade, é apenas uma reação emocional automática. Então, primeiro de tudo, obrigado pela sua honestidade. Agora, em segundo lugar, você não acha que, antes de confiar, não acha que, antes de eu confiar em qualquer pessoa, deveria haver alguma evidência de confiabilidade? Não prova absoluta, mas ao menos precisamos de alguma evidência de que não vamos ser enganados, de que isso é verdadeiro e confiável. Quer dizer, você não acha que isso é sábio? Para se viver a vida? Sim. Ok, é por isso que eu te imploro, leia os ensinamentos de Siddhartha Gautama Buda e se pergunte, qual é a evidência de que os ensinamentos dele são verdadeiros? E então eu te peço, leia os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e se pergunte, qual é a evidência de que Jesus Cristo é verdadeiro? Compare e contraste. Veja, senhor, eu estou aqui dizendo, eu estudei um pouco sobre Siddhartha Gautama Buda, e obviamente eu o respeito pela forma como ele enfrentou o problema do sofrimento. Quer dizer, qualquer pessoa que diz ser pensante e emocionalmente conectada, e que não lida com o sofrimento neste mundo, eu acho que está completamente fora da realidade. Há sofrimento demais. Então, eu respeito Siddhartha Gautama Buda pela forma como ele realmente enfrentou essa questão do sofrimento. Mas aí existem outras coisas que ele diz sobre como lidar com o sofrimento. Por exemplo, que o sofrimento é uma ilusão. O quê? Vamos lá. Sofrimento não é uma ilusão. É real. É muito real. Muito real. Sim, e tem uma causa. Sim. E eles também acreditam que há uma forma de sair disso, sabe? Um caminho para acabar com o sofrimento. Ok. E como você lida com o sofrimento? Como você pensa sobre isso também? Bom, acho que depende de você não criar sofrimento por meio da luxúria, do desejo ou, sabe, do egoísmo. Mas, teoricamente, se você seguir o caminho óctuplo, então você vai subindo na cadeia de reencarnações e, eventualmente, você chega a morrer. E isso é um privilégio. Ok. Aí já surgem algumas perguntas. Por que a morte seria um privilégio? Porque a vida é difícil. Porque a vida é difícil, certo? Do meu ponto de vista, você está certo. A vida é difícil. Eu concordo com isso. Mas a vida também é maravilhosa. Ou sim. E eu estou muito feliz que você e eu estejamos tendo essa conversa agora. Estou muito feliz que nenhum de nós esteja morto. Eu celebro a vida. E acho que se você olhar para a sua experiência, você também celebra a vida. Sim. É por isso que eu tenho tanta dificuldade em aceitar o budismo. Porque eu não acho que o objetivo da vida seja a morte. Sim. Há muitas alegrias. Quer dizer, acho que se você ou eu nos machucarmos seriamente, vamos chamar uma ambulância, certo? Vamos procurar o melhor médico que pudermos para nos manter vivos. Certo? Sim, sim. Nós afirmamos a vida. Jesus Cristo afirma a vida como ninguém mais. Ele diz, Deus te deu a vida. Eu sou o Deus que te deu a vida. Eu te amo. Eu tenho um propósito para a tua vida agora, mas também tenho a vida eterna. E é por isso que eu amo 1 Coríntios 15, onde Paulo escreve, a morte é o último inimigo. Ela não é boa, não é legal. É o último inimigo. Porque a vida é boa, apesar das dificuldades que você e eu enfrentamos. Existe alguma dificuldade na vida eterna no céu? Não. Nenhuma dificuldade no céu. Por quê? Porque Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele garante que não haverá sofrimento no céu. Hoje há muito sofrimento nesta vida, sem dúvida alguma. E eu penso que por você ser uma pessoa sensível e reflexiva, você deveria realmente considerar Jesus com atenção por causa da forma como ele sofreu. Ele não fugiu do sofrimento, certo? Ele se envolveu com pessoas que estavam sofrendo.
Ele desceu até o nível delas no meio da dor, e então ele ofereceu a solução suprema para o sofrimento, perdão e vida eterna no céu, onde não haverá mais sofrimento. E é por isso que quando eu vou a um hospital e sento ao lado do leito de uma pessoa morrendo, sim, eu busco segurar a mão daquela criança e confortá-la. Mas em Jesus Cristo, eu tenho um Deus que sofre, que oferece a solução definitiva para o sofrimento, o perdão e a vida eterna no céu. Isso faz sentido? Sim, faz sim. Quem define o que é pecado, o que é bondade e o que é justiça? Eu argumentaria que se for você quem define, ou eu quem define, então tudo é relativo. Se ele define do jeito dele, você do seu e eu do meu, então tudo se torna relativo. Mas eu estou convencido, ao refletir sobre o abuso cometido contra uma criança inocente, de que existem sim valores morais objetivos. E eu ouso dizer que você concordaria com isso. Sim, com certeza. Certo? Bom, se existem padrões morais objetivos, então precisa haver algum tipo de mente anterior à mente humana que criou e definiu esses padrões. Essa mente seria Deus. Seja lá quem for esse Deus. Sim, entendo. Você entende isso? Ótimo. Agora, Jesus Cristo afirmou estar revelando esse Deus, essa mente inteligente, esse Criador justo, de uma forma com a qual eu e você, como pessoas, pudéssemos nos conectar. Obviamente, ele só poderia estar falando besteira, sendo um egomaníaco, ou sendo verdadeiramente Deus, revelando-se em forma finita na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que eu acho tão importante que você leia os evangelhos por si mesmo e se pergunte: as evidências apontam para Jesus sendo um farsante? Se sim, rejeite-o. Ou as evidências apontam para ele sendo a verdade? Se sim, coloque sua fé nele. Isso faz sentido? Sim, com certeza. Foi uma honra conversar com você, Senhor. Sim. Muito obrigado pela sua honestidade e vulnerabilidade. Eu aprecio muito isso. O apóstolo Paulo realmente falou sobre a homossexualidade. Hey, Diga. Já ouviu falar de pedantismo? Não. Você está familiarizado com o que o apóstolo Paulo disse sobre a homossexualidade? Sim, estou muito familiarizado. Você fala hebraico? Eu sei um pouco de hebraico, sim. Sim, você fala grego? Sei um pouco de grego, não falo fluentemente. Ok, já leu a Septuaginta? Sim, eu li a Septuaginta. Ok, então está familiarizado com as palavras usadas para homem e as palavras usadas para menino? Absolutamente. Na verdade, podemos ir às escrituras agora mesmo. Se você tiver o celular, abra aí. Não, de jeito nenhum. Então não vai abrir? Você veio falar comigo sobre as escrituras, mas não vai abrir as escrituras para que eu te mostre a verdade? Você não está aberta, só veio aqui para dizer algo. Posso citar as escrituras de cabeça. 1 Coríntios 6:9. Homossexuais não herdarão o reino de Deus. Romanos 1:26-27. Diz que as mulheres trocaram a relação natural com homens por mulheres. E os homens também abandonaram a relação natural. Foram entregues às suas próprias paixões vergonhosas. Esse demônio se manifestou, não foi? Essa é a verdade sobre essa comunidade. Acabei de ser atacado. Eu repreendo esse demônio em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, você não tem poder sobre mim.